Bom dia. Eu quero chamar aqui para tomar os assentos os nossos palestrantes. E quero também convidar o Osni Camargo para tomar o seu assento, por gentileza. Bom dia. Quero agradecer a oportunidade, de falar sobre esse tema. Depois esta gestão da BHO, depois de ter lançado o livro azul da AIA, uma estratégia para avaliar e gerenciar as exposições ocupacionais, decidiu lançar este guia prático para possibilitar ou para que a gente possa verificar como é que estão os nossos programas em relação àquilo que se espera, se a boa prática está sendo praticada, é bom falar isso, se está praticando uma boa prática, ou se está excedendo, ou como nós estamos em relação às práticas de higiene ocupacional. Esse guia está sendo recém-lançado, vai ser vendido por R$200, estará disponível no site da BHO a partir de segunda-feira que vem, Mentira, Vocês vão receber depois do almoço, tá? Bom, vamos lá, então. Eu queria primeiro agradecer aqui a participação, em primeiro lugar, do Marcos Braga, que liderou esse processo de uma forma muito competente e até me deu a oportunidade de estar falando aqui. Eu acho que você que deveria estar aqui, Marcos, mas obrigado, tá? Eu próprio, que também participei do processo de verificação, do processo de tradução, melhor dizendo, O Mário Luiz Fantasini, que eu acho que não está presente. O Antônio Vladimir Vieira, também acho que não veio hoje, Vladimir. E quero destacar a Soraya. A Soraya Carvalho deu uma ajuda impressionante, principalmente... Ela está aqui, a Soraya, não sei. Não, Ela deu uma ajuda muito grande na parte de auditiva, e com as modificações que ela fez naquele capítulo, a gente acabou mudando muitas coisas nos outros capítulos, do próprio livro. Então, vou falar um pouquinho sobre o que é esse guia, a importância deles e de como se espera, como quando a AIA publicou, qual que era a expectativa de uso desse material. Esse daqui, Bom, primeiro, algumas reflexões. Então, os programas de gerenciamento e controle de disposições ocupacionais que estão implementados na empresa onde nós trabalhamos, obrigado, na empresa onde nós estamos trabalhando ou prestando algum serviço, será que esses programas protegem todos os trabalhadores, como é indicado pela AIA e pela nossa profissão, que a gente espera que todos os trabalhadores estejam protegidos? Será que as práticas implementadas atendem os requisitos normativos e legais? Será que é possível aprimorá-los, melhorar? Então, essas questões, essa reflexão é para que a gente entenda um pouquinho do conceito do que está por trás desta publicação. Então, Princípios de Boas Práticas, ele foi publicado pela AIA Foundation, Eu vou falar um pouquinho da AIA Foundation, que ela foi fundada em 2009, e ela publica, ela foi criada para operar com recursos próprios em atividades científicas, educacionais e de utilidade pública dentro dos objetivos da AIA. Então, um grupo da própria AIA, um grupo de higienistas, que se propõe a fazer esse trabalho. E conforme o perfil desse Guide Star, que é uma parte da indicação do que tem que ser feito, ela é dedicada a desenvolver e disseminar diretrizes de exposição ocupacional e comunitária a agentes químicos, físicos e estressores, além de conduzir as pesquisas educativas ao público. Então, vamos colocar aqui, dar o mérito a esse grupo de higienistas da AIA, que criou esse documento, que agora nós podemos desfrutar. Aqui é só na primeira página, logo no começo da publicação, tem lá para indicar que isso não foi feito de uma hora para outra, é um processo. Então, desde 2023, isso tem sido discutido e atualizado. Tá? E vocês estão recebendo a última edição, obviamente. Então, os objetivos desse guia
Primeiro, é documentar práticas profissionais de saúde e segurança, segurança ocupacional e ambiental, para proteger de forma confiável e eficaz os trabalhadores e as comunidades de riscos e as comunidades protegê-los de riscos inaceitáveis, né? E são práticas comprovadas que estão disponíveis e praticadas por outros profissionais. E fornece uma visão comum dessas práticas para assegurar que programas de gerenciamento de riscos oferecem um nível de proteção além da conformidade regulatória, que é a nossa expectativa, principalmente no Brasil, né? Porque se a gente for nos guiar, se nós nos guiamos só pela conformidade regulatória, talvez a gente esteja preocupado com pagamento de insalubridade ou com aposentadoria especial e não estejamos preocupados com a efetiva proteção dos trabalhadores. Então, essa documentação, essa publicação, nos leva a essa visão. É claro que aqui não tem nada sobre aposentadoria especial. Se alguém espera por isso, não vai encontrar. Tá? Elevar o desempenho de todos os programas de higiene ocupacional. Então, a abordagem, primeiro, a prática é baseada em normas, diretrizes, padrões, regulamentações e práticas estabelecidas, e ela foi organizada de tal forma que ela tem 3 capítulos. No primeiro, fala das estratégias de avaliação da exposição, a segunda, ruído e prevenção auditiva, e a terceira, programas de proteção respiratória. A ideia, isso está no início do livro, né? Como que eu vou usar esse guia? Tá? Então, o que ele sugere é que primeiro você faça um diagnóstico, depois priorize, planeje, implemente, verifique e reavalie. A gente está acostumado já com esse processo, né? É um processo, chovendo molhado, né? Sempre a gente trata disso. O que é o diagnóstico? Primeiro, tem que atender os requisitos regulatórios e legais, né? Depois, comparar com suas práticas e programas atuais para ver onde há oportunidade para melhorar. E terceiro, que esteja atento às oportunidades de ir além, né? Não ficar só no atendimento das normativas, mas ir além dali, né? Ir um pouco além. Depois, priorizar, né? A gente não tem recursos para fazer tudo de uma vez, então a gente tem que priorizar aquilo que é mais importante. Terceiro, planejar. Sem planejamento, né? Nós não somos alemães, mas a gente tem que ter um mínimo de tempo para planejar as coisas que a gente vai fazer, né? A gente não tem muito ou pelo menos a geração a qual eu pertenço, né? Que a maioria é mais jovem, mas a gente não dedicava muito tempo para planejamento, a gente já saía fazendo, né? E muitas vezes a gente faz coisa errada. Então é importante planejar como que a gente vai atingir o objetivo. E aí tem aquela técnica do SMART, né? Que é específico, mensurável, atingível, que seja relevante, né? Implementa um plano para atingir primeiro a boa prática e, se possível, ir além. Depois verifica se conseguiu, né? Até onde nós fomos com essa estratégia. Reavalia e recomeça. Tá? Então, é aquele princípio que nós usamos, do princípio da qualidade, o princípio, né, de sempre estar fazendo o PDCA, no caso, né? Bom, o que é esse livro, então? Vamos lá. Eu vou mostrar um pouquinho da seção 2. A seção 1, na verdade, é uma introdução. Tá? Mas a seção 1 já tem essa cara. Qual que é a cara do documento? Todo o documento está com essa cara. Então, ele tem lá qual é o processo, né, na primeira coluna. Aí, no caso, é escopo e objetivos, gerenciamento de programa. Qual é a boa prática? Qual é a prática, melhor dizendo, a prática que é esperada, né? E aí, essa prática esperada, ela pode ser boa ou uma prática aprimorada, né? E o que é muito interessante, foi a parte que eu mais gostei dessa publicação, é a última coluna, porque ele diz de onde veio a informação, de onde que você pode consultar, qual consulta que você pode fazer. A maioria, nessa seção 2, que trata de estratégia de avaliação, ela cita o livro da AIA, de gerenciamento de exposição, é citado várias vezes. Ele realmente é a referência que nós temos, a melhor que nós temos. E é citado também, muitas vezes, o próprio TLV da CGH, que também é traduzido pela BHO. Na parte de proteção respiratória, que me surpreendeu, porque tinha coisas ali que eu não conhecia.
né? Que são documentos da OSHA e outros documentos. Na parte de auditiva, eu nem vou falar muito, porque eu não me dediquei tanto, mas de respiratória, na qual eu me dediquei, eu vi que tem muita coisa que eu não sabia, né? Que eu não sabia daquela referência ou daquele documento que ajuda muito na preparação e na implementação de um programa de proteção respiratória. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Esse daqui é sobre julgamento da exposição. Então, fala aí na exposição que você tem que ter 95%, a percentil 95%, com 70% de confiança. Eu sei que isso é uma dificuldade grande já, né? Então, essa é a prática, a boa prática. Agora, vejam na prática aprimorada. Ele já fala em 95% com 90%, né, de confiança. Então, você quem já fez esse tipo de estudos, e já fez os 2 estudos usando a estatística, né, com 70% de confiança e com 90% de confiança, vocês vão ver que é bem diferente, né? Então, essa seria a prática aprimorada. Esse é um exemplo, né? Eu falei 95, 95, né? Está ali, então, desculpa. 95, 95. Em termos de controle, né? Então, temos aqui, nós estamos falando de controle da exposição. Então, no controle da exposição, a boa prática é ter procedimentos bem estabelecidos, né? Para que possível controle, tanto administrativo das práticas de trabalho, como o controle através de EPIs e tudo mais, né? Na prática, outra prática aqui que está como boa prática é a eficácia dos controles de engenharia, né? Que a gente tem que ter certeza que ele é eficaz. Eu sempre digo que EPC é um nome genérico que não define nada, né? E EPI é uma coisa definida, né? A gente sabe o que é. E muitas vezes o que a gente vê é que os controles de engenharia não são administrados corretamente, e por isso eles falham também, né? Depois, o terceiro aqui, são os procedimentos que estabelecem, abordando as limitações, a questão do uso do EPI efetivamente, né? Se a gente tem todo aquele controle sobre o uso do EPI. Então, isso tudo está na prática, na boa prática. Na prática aprimorada, você vai um pouco além. Tem uma aqui que eu achei interessante, que é a questão da falha, né? Uma vez eu estava ouvindo um profissional falando, né? Eu achei muito um profissional de segurança e saúde, que ele falou que muitas vezes a gente trabalha para que não haja erro, né? Faz de tudo para que não haja erro. A gente treina bem o trabalhador, coloca salvaguardas dentro dos equipamentos de manufatura, mas a gente não lembra, não pensa que o erro vai existir, né? Errar é humano, né? Nós erramos, o gerente do trabalhador erra, o diretor, o dono da empresa erra. Por que a gente espera que o trabalhador nunca erre? Então, aqui nessa prática, quando ele errar, pelo menos que ele erre com segurança, né? Que o erro dele não cause um dano maior à saúde, à vida dele. Então, essa é uma visão interessante, estratégica, importante da gente colocar. Quando ele errar, o que vai acontecer? Normalmente a gente pensa, não, ele não pode errar, nós vamos fazer tudo para que ele não erre. Mas ele vai errar. Uma hora ele vai errar. Continuando aqui, essa é com relação aos limites de exposição ocupacional de ruído. Essa já está na seção 3. Tá? Eu estou pulando sessões, porque eu não vou falar de todo o documento aqui, é só dando exemplo, né? Então, aqui ele fala, por exemplo, do critério para avaliação, né? Usando a quebra de dose de 3, né? A duplicação de dose de 3, e colocando 80 como limiar. E aí ele sugere, como aprimorada, colocar 75 como limiar. Então, muda a tua estratégia, você vai ser muito mais rigoroso na hora de avaliar, né? Aqui é a proteção auditiva também. Então, na primeira parte, que é bem extensa, basicamente está dizendo toda aquela prática que está no PCA, está no documento da Fundacentro, tudo aquilo que a gente espera que seja estabelecido no uso de um equipamento de proteção auditiva, né? E abaixo, ele coloca como aprimorado se você fizer o fit test, né? Apesar que o documento da Fundacentro já fala no fit test, né? Mas o fit test seria uma prática aprimorada. Será que esse protetor auditivo veda bem, sela bem, né? E aqui, sobre ensaio de vedação também da parte respiratória, a mesma coisa, né? Nós temos
como aprimorada, aqui aqui é uma coisa até que eu não conhecia, até discuti muito com o Vladimir sobre isso, né? A gente fala muito em uso voluntário de respiradores, né? E tem pela normativa americana, o uso voluntário só se aplica a descartável, não vou nem chamar de descartável, mas peça facial filtrante. Então, no caso do uso voluntário, a peça facial filtrante não precisaria passar por ensaio de vedação. Eu estou falando da normativa americana, tá? Mas aqui o que eles estão colocando aqui é que, se não for peça facial filtrante, teria que passar, né? Desculpa, a boa prática é incluir a peça facial filtrante nisso, né? Aqui, essa parte, desculpa, eu acho que eu não consigo voltar. Eu acho que até eu estava mostrando esse slide, né, quando eu falei da questão da máscara descartável, né? Mas aqui, olha, o que tem nessa prática aqui é a questão de esse é o que eu falei que é importante, que eles levam a documentos que estão disponíveis. No caso aqui, que é a parte de armazenamento, manutenção e descarte de respiradores, ele sugere aqui nessa nota, ó, uma lista de verificação para manutenção e cuidados com respiradores. E cita um documento da OSHA, né, que é aí o Small Entity Compliance Guide for the Respiratory Protection Standard. Isso aqui está na OSHA, está disponível. E eu fui ver o que era, está no anexo 2, tal, o que era esse documento, né, esse guia, né? E ele tem essa cara aí, eu até traduzi. Então, é uma lista de verificação para você verificar, claro, se os teus procedimentos de limpeza, de desinfecção, de manutenção de respiradores está adequado. Então, é aquilo que eu falei, aquilo que eu estava dizendo. Então, ele aponta qual é a prática, qual é a boa prática. E, mas como eu não tenho certeza se o que eu estou fazendo é uma boa prática, ele remete a um documento que está disponível, né, e que você pode usar como referência. Outra coisa interessante também, agora eu vou falar um pouquinho mais da proteção respiratória, ele cita muitos documentos americanos. Mas, olha, o documento da Fundacentro, Programa de Proteção Respiratória, não deve nada aos documentos americanos. O professor Tolone, o professor Vladimir fizeram um trabalho assim muito, muito bom, né? Então, nós temos tudo já em português. Então, não está escrito aqui, porque aqui todas as referências que a gente fez foi da AIA, mas a gente pode usar a referência brasileira nesse caso específico. Eu acho que na proteção aditiva também a gente pode usar o guia da Fundacentro, que é muito bom, apesar de não estar aqui, né, que também são referências importantes. Dificuldades. Eu até fiz um teste com uma empresa da aplicação desse guia. E a dificuldade maior que eu vi foi na questão da avaliação da exposição, principalmente nos tratamentos estatísticos, né? A gente ainda, na maioria das empresas, a gente ainda está na parte de caracterização básica, a gente não está ainda naquela parte mais aprimorada de entender exatamente qual é a exposição do trabalhador, né? Então, a gente ainda não tem informações suficientes, as informações são poucas para a gente praticar coisas como foi dito aqui, né? Através do tratamento estatístico, você colocar 95% com 95% de confiança, né? Então, a gente não tem ainda. Se a gente vai praticar isso, vão dar números assim inatingíveis, né? Porque a gente não tem informações suficientes. Então, essa é uma dificuldade. Outra dificuldade que eu vejo, agora passando lá na proteção respiratória, que eu percebi, é que as empresas, a gente não tem documentado muito bem a questão da distribuição dos EPRs dentro da empresa. A gente não tem lá uma lista, pelo menos onde eu vi em algumas empresas, você não tem uma lista de onde estão sendo utilizados os equipamentos e por quem estão sendo utilizados, como estão sendo utilizados. Ou seja, a gente não tem essa gestão mais fina, né,
do gerenciamento mais fino do uso do DPR, assim como a gente não tem, eu imagino, o uso de um protetor auditivo. Então, são coisas que a gente tem que mudar. E a oportunidade é agora, né? Agora nós temos esse documento que nos ajuda até a fazer uma leitura do livro da AIA. Porque muitas vezes você está olhando a realidade, está olhando a situação, né? Está ali diante dos riscos ou daquela situação de riscos e está avaliando aquilo, e muitas vezes a gente não sabe, mas como que eu vou fazer essa avaliação? Tudo mais. Então, ele vai dar essa diretriz. E nessa diretriz ainda vai indicar onde você pode encontrar informações que possam te ajudar. Eu tenho certeza que isso vai ser útil para todos vocês, tá? Para quem pratica higiene ocupacional, parabéns a todos vocês, né, por ter tido essa iniciativa. Realmente eu nem conhecia esse documento, né? E quando eu passei a conhecer, eu falei assim, olha, muito interessante, muito interessante. Eu acho que este é o papel da ABHO, né? É trazer esse tipo de coisa. É o livro da área, é esse guia. E eu acho que, eu tenho certeza que esse grupo, né, que representa a associação hoje, aí sob a liderança da Valdenise, eu tenho certeza que vocês vão trazer mais ainda. E eu estarei disponível para ajudar, viu, Marcos, se precisar. Obrigado. Obrigado, Osni.